Olá, estudantes da primeira série. Nesse vídeo vamos falar sobre a divisão celular chamada mitose. Muito bem, dividir para multiplicar, a importância da divisão celular. Por exemplo, originar um novo indivíduo, renovar células, produzir gametas, essa é a importância da divisão celular. A nível de células que a gente vai chamar aí de células eucariontes, vamos até aqui renovar e tal. Agora, a nível de produzir gametas, somente aí em organismos que produzem espermatozoides, óvulos e outras células sexuais também. Também está envolvida na produção de esporos em algumas plantas. Tá? A divisão celular ela pode ser equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos da célula original, ou ela pode ser reducional. Aí ela reduz pela metade o número de cromossomos. Então nós temos a mitose, que mantém uma célula inicial, através dos processos vai formar duas novas células com a mesma quantidade de cromossomos, ou seja, se fosse ser humano aqui, 46 cromossomos fazendo duas novas células com 46. E também se fosse um ser humano produzindo gametas, espermatozoides, por exemplo, células 2N, ou seja, 46 cromossomos por célula, formaria ao final do processo 4 células com a metade do número de cromossomos. Portanto, a divisão celular ela é equacional aqui na mitose e reducional na meiose. Beleza? A divisão equacional mantém o número de cromossomos e a reducional reduz pela metade. Aqui temos um GIF mostrando o processo, como que aconteceria. Ele é composto de várias etapas que a gente já vai ver aqui. Né? Aqui está de uma maneira acelerada, mas o processo realmente é muito bonito e complexo, né? Mas muito fácil também de a gente entender, formando duas novas células ali com dois núcleos separados com o mesmo número de cromossomos. Então vamos falar da mitose, processo de divisão, onde uma célula dá origem a duas outras células. Ocorre na maioria das células do nosso corpo, fazendo ali crescimento. O crescimento do nosso corpo se dá por mitose, regeneração de partes feridas, né, assim, alteradas, e também no caso de reprodução assexuada ali em alguns seres que produzem uma cópia dele mesmo, através de broto, através de uma divisão binária e tal. Nelas, as células filhas vão ser iguais às células mães, formando aquilo que a gente chamaria de clone, que é uma cópia perfeita ali do todo o processo. A mitose é equacional, ou seja, mantém o número de cromossomos. E aqui também o processo mostrando para você acelerado e o esqueminha, 2N. 2N é o número total de cromossomos daquela espécie, o número diploide, formando duas novas células diploides, novinhas ali, com cópia do material da inicial. Vamos entender o ciclo celular, tá? Que esse ciclo celular ele envolve uma etapa antes do processo de divisão mitótica, que é a intérfase. Essa intérfase ela é dividida nas fases G1, que é uma fase de crescimento, após uma divisão que aconteceu. Depois tem a fase S, que é uma fase de duplicação do material genético, do DNA, para que haja a possibilidade de repartir em duas células novas, então tem que duplicar para produzir duas com a mesma quantidade. E na fase G2, né, que é a fase já preparatória para o fechamento e realização de todas as etapas desse processo chamado mitose. E para fechar tem a citocinese, que seria ali no caso a formação final, separação do citoplasma com as duas novas células se formando. A fase da mitose, a prófase, membrana nuclear se desfaz, forma-se o fuso mitótico, organizando, né? E os cromossomos se condensam ali para poder se dividir também. Tá? Temos a metáfase, metáfase vem da palavra meio, onde acontece o maior grau de espiralização dos cromossomos e eles se reúnem na placa metafásica, na parte central ali da célula. Temos 3, anáfase, onde os cromossomos irão se separar, as cromátides irmãs serão separadas, levadas cada uma para um polo da célula, e aí a telófase, que descondensa os cromossomos, a membrana nuclear que tinha se desfeito se refaz, e aí acontece a citocinese, que é a separação do citoplasma que a gente já pode ver ali no final do processo, ok? Então nesse vídeo nós falamos sobre a divisão celular com ênfase ali na mitose, eu espero que vocês tenham gostado e até breve!